Olá, profissionais da educação. Eu sou a Kátia, faço parte da equipe de matemática da Secretaria Municipal de Educação e hoje estou aqui com vocês para apresentar o caderno pedagógico de unidades curriculares de transição. Esse caderno eu vou apresentar da área de matemática para os anos iniciais. Esse caderno foi produzido no final do ano passado como uma proposta da Secretaria Municipal de Educação. Mas antes de falarmos do caderno, nós vamos falar um pouquinho da nossa área, a área da matemática. No nosso currículo, que é implantado pela Rede Municipal de Ensino, a matemática ela é dividida em 5 eixos. O primeiro eixo é o números e operações, o segundo eixo, pensamento algébrico, o terceiro, geometria, o quarto eixo, grandezas e medidas, e o quinto eixo, estatística e probabilidade. Como o nosso currículo é dividido nesses eixos, a educação matemática ela é permeada pela resolução de problemas. E essa resolução de problemas eu posso utilizar a literatura infantil, os materiais manipuláveis e jogos e ludicidade. E o ano passado, além das videoaulas, os nossos estudantes puderam contar com as atividades complementares que foram feitas por vocês, professores. Essas atividades complementares tiveram um papel muito importante para a aprendizagem dos nossos estudantes. Aqui nós vamos trazer algumas dessas atividades, só que eu quero que todos vocês, professores, se sintam representados através dessas atividades. Como nós estamos vendo, no primeiro ano, a atividade proposta é envolvendo a numeração. Essa atividade quem fez foram as professoras Elisiane e Luciane, da Escola Professora Natália de Conto Costa. A próxima atividade é do segundo ano, elaborada pela professora Luciana, da Escola Caramuru. Essa atividade envolve um caminho com os números maiores que uma centena, já ampliando o sistema de numeração. Para o terceiro ano, já é uma atividade que envolve as medidas de massa e capacidade. Ela foi elaborada pela professora Ana Cláudia, da Escola Francisco Frischmann. Para o quarto ano, a professora Viviane, da Escola Jardim Europa, utilizou obras para trabalhar com as figuras geométricas planas. E para o quinto ano, a professora Daniele, da Escola Professora Sônia Kensky, ela trabalhou estimativa com o sistema monetário brasileiro. Então aqui, professores, é um exemplo dessas atividades que foram abordadas nos nossos cadernos, mas vale lembrar, gostaria muito que todos os professores da nossa rede se sentissem representados com essas atividades. Além dessas atividades complementares, para a produção dos cadernos de transição, nós levamos em consideração os conselhos de classe do ano de 2020. Os conselhos de classe são muito importantes, porque com eles nós podemos observar todos os avanços que nossos estudantes tiveram, mas também todas as fragilidades, porque o conselho não mostra só os avanços e também as fragilidades. E a partir disso, nós podemos formular uma avaliação diagnóstica para cada nível de aprendizagem para atender os nossos estudantes. E levando tudo isso em consideração, nós temos que pensar no quê? No planejamento. O nosso planejamento não é rígido, ele tem que ser flexível. Ele é um ir e vir, sempre lembrando que ele deve estar de acordo com os critérios de ensino-aprendizagem no currículo da Rede Municipal de Ensino. E nesse planejamento também foi pensado para os cadernos de transição. Nós planejamos, produzimos esse caderno. Os materiais manipuláveis, os jogos, as atividades lúdicas
o uso de literatura infantil. Sempre estou reforçando essas pela questão que elas estão mais próximas dos estudantes dos anos iniciais. Mas, para os cadernos, nós vamos trabalhar com unidades temáticas. Na matemática, nós separamos em 6 unidades. Quais são elas? Temos a unidade temática de números, a unidade temática de operações. Percebam que no nosso currículo, números e operações é um único eixo. Por que aqui foi separado em 2 unidades? Porque esse eixo ele é denso. Então, para um melhor aproveitamento, foi separado em 2 unidades. A terceira unidade temática é o pensamento algébrico. A quarta, geometria. A quinta unidade, grandezas e medidas. E a sexta e última unidade, estatística e probabilidade. Nos cadernos, vocês vão perceber que essas unidades temáticas, elas têm uma organização. Todas elas seguem a mesma organização. Então, por exemplo, ela tem 3 momentos. O primeiro momento é um texto inicial. O que será desenvolvido naquela unidade temática? Então, após o nome da unidade, eu tenho um texto que está me informando o que esperar naquela unidade. Após esse texto, no segundo momento, vem o jogo proposto de cada unidade. Aqui tem como se jogar, as regras, o objetivo que eu quero atingir com aquele jogo. E o terceiro momento desses cadernos, ele vem as problematizações. Problematizações mais simples e também problematizações um pouco mais complexas. Mas o importante ressaltar que todas essas problematizações elas estão relacionadas com o jogo proposto. Então isso é muito importante. Então nós sempre seguimos isso nas 6 unidades temáticas que foram propostas no caderno. Daqui em diante eu vou apresentar para vocês os jogos que foram propostos em cada uma dessas unidades e em cada um dos anos, do 1º ao 5º ano. Lembrando que aqui eu vou fazer só um resumo desse jogo, onde vocês podem consultar no caderno de transição todo o jogo completo, todas as problematizações envolvidas. Vamos lá então? Para o 1º ano, na unidade temática de números, nós utilizamos uma brincadeira, pode ser até um jogo também, da amarelinha. Essa brincadeira da amarelinha para o 1º ano é fundamental para o início dos números, para que a criança possa entender ali a sequência dos números, ordem crescente, ordem decrescente. Então, esse foi o jogo proposto para o 1º ano. Já no 2º ano, o jogo proposto foi Faça 10. O que consiste esse jogo? Ele tem várias plaquinhas com algarismos, onde essas plaquinhas com algarismos serão dispostos sobre a mesa e o estudante tem que adicionar essas plaquinhas para que consiga formar o número 10. Percebam que todos os jogos propostos eles vão se complementando a cada ano, ele vai aumentando a numeração. Para o 3º ano, o jogo proposto foi Nunca 10. Também trabalhamos com composição de números, só que aqui já estamos utilizando o quadro posicional. Qual que é o objetivo desse jogo? Já começar uma construção dos princípios do nosso sistema de numeração decimal. Para o 4º ano, o jogo proposto é Batalha dos Números. O que consiste? Também é um jogo que eu tenho fichas com os algarismos e trabalho a composição de números utilizando o quadro posicional. Percebo que no 3º ano
nós estamos trabalhando com nunca 10, também com quadro posicional. Para o quarto ano, já estamos ampliando, saindo da ordem da dezena, avançando para a ordem da centena. E no quinto ano, nós temos o jogo também, o acerte o alvo. Esse jogo também é de uma composição numérica, só que ao invés de utilizar o quadro posicional, ele utiliza um alvo, onde eu tenho o número 1, 10, 100 e 1000. E a partir do momento que o estudante joga os cubinhos do material dourado, por exemplo, ele vai compor o número que se formou. Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima unidade temática, que é operações. Para o primeiro ano, o jogo das operações. Ele é um jogo onde eu tenho um alvo, que é formado por garrafas PET, e o estudante deve jogar tampinhas nesses alvos. E após ele jogar essas tampinhas, ele vai fazer o comando, ou adicionar as quantidades, ou subtrair as quantidades. Então aqui nós já estamos falando um pouquinho das operações. Para o segundo ano, o jogo proposto é o paraquedas. Ele também trabalha com adição e subtração, só que com um tabuleiro, onde o estudante deve lançar 2 dados e com as quantidades sorteadas nesses dados, ele deve adicionar ou subtrair essas quantidades. Para o terceiro ano, o jogo escolhido é o jogo dos emojis. Esse é um jogo de cartas e ele tem 2 versões: jogo dos emojis da subtração e jogo dos emojis da adição, onde o estudante deverá sortear 2 cartas e fazer a operação indicada naquele momento. Percebam aqui, professores, que para o ciclo 1 foi abordado as operações de adição e subtração neste momento, ok? Já para o ciclo 2, nós vamos avançar um pouquinho. Vamos sair da operação de adição e subtração para avançar para multiplicação e divisão. Vejam comigo. No quarto ano, o jogo das sobras. O que consiste esse jogo? Ele vai trabalhar com uma quantidade de materiais, pode ser cubinhos do material dourado, e com dados, onde que aquela quantidade de cubinho que eu pego, eu devo dividir igualmente entre o número sorteado no dado. E para começar a dar aquela introdução de divisão com sobras. E no quinto ano, o jogo proposto é o Cata Slime. Esse jogo é de tabuleiro também, só que aqui eu já vou estar trabalhando a multiplicação retangular. Como que funciona esse jogo? O estudante jogará 2 dados e a partir dos números sorteados, ele deverá representar uma multiplicação retangular no tabuleiro. Então, apresentei aqui para vocês os jogos propostos para a unidade temática de operações. A próxima unidade temática que nós temos é o pensamento algébrico. Para o primeiro ano, foi proposta uma música: cabeça, ombro, joelho e pé. Acho que vocês conhecem. A partir dessa música, é proposta uma atividade para que o estudante faça uma sequência de ações utilizando o corpo, que daí aqui nós já vamos dar aquele início de sequência. O que é uma sequência ali com eles, não é mesmo? Para o segundo ano, o jogo da centena. O que consiste esse jogo? Ele é um quadro numérico semi-preenchido, com alguns números já colocados, o quadro numérico do 1 ao 100. E o estudante vai receber fichinhas com os demais números que não estão no quadro numérico. E ele deve ir preenchendo. Só que aqui ele deve seguir 2 regrinhas. Eu só posso colocar as fichinhas que tem 1 a mais
ou um a menos, ou eu posso colocar fichinhas que têm um número com 10 a mais ou 10 a menos. Então aqui eu já estou trabalhando também antecessor e sucessor. Para o terceiro ano, o jogo é deixando tudo igual. Já estamos falando de igualdade. O que consiste esse jogo? O estudante receberá fichas com operações e ele deverá identificar dessas operações quais têm o mesmo resultado, formando uma igualdade, deixando o primeiro membro igual ao segundo membro. Para o quarto ano, o jogo foi formando sequências. Aqui também é um jogo de fichas, onde o estudante deverá formar sequências, só que o padrão aqui é de 10 em 10, onde ele deve formar essas sequências. No quinto ano, o jogo é equilíbrio perfeito. Ele lembra muito o jogo do terceiro ano. Aqui também o estudante terá operações, onde ele deve ver quais operações que têm o mesmo resultado. Só que pelo próprio nome ali já dá para perceber, equilíbrio perfeito. Estamos tratando da balança, porque a balança nós temos que manter um equilíbrio naquela de 2 pratos, para eles perceberem que não importa o que eu coloco nos 2 pratos da balança, para ela estar em equilíbrio, eu tenho que ter as mesmas quantidades ali, né? Os mesmos resultados, como mostra ali, 5 mais 4 é igual a 6 mais 3. A próxima unidade temática é grandezas e medidas. Para o primeiro ano, a atividade proposta, o jogo, né? É 7 dias a semana tem, envolvendo medida de tempo. Aqui é para o estudante perceber a ordem dos dias da semana, como é feita essa formação das semanas, não é mesmo? Para o segundo ano, de par em par. Olhem lá, eu estou vendo cédulas e moedas do nosso sistema monetário brasileiro. Como que funciona esse jogo? O estudante terá que verificar quais cartinhas possuem o mesmo valor, levando isso a identificar as nossas cédulas e moedas do sistema monetário. Para o terceiro ano, o jogo é Posso Comprar? O próprio nome já nos leva também para o sistema monetário brasileiro. Esse é um jogo de tabuleiro, onde ele tem cartinhas com objetos e valores e tem cartinhas com ações. Aqui, além da identificação das cédulas do nosso sistema monetário, o estudante já vai começar a fazer operações com o nosso sistema monetário, com ações de ganhar e perder. Bem interessante. Para o quarto ano, o jogo já é preencher o retângulo. Já estou trabalhando com área do retângulo. Como que é? O estudante terá o tabuleiro e ele terá 2 dados. Ele terá que lançar esses 2 dados e conforme a quantidade que for sorteada, ele vai preenchendo os espaços dentro do retângulo para descobrir qual é a sua área. E para o quinto ano, nós temos o jogo de dado em dado, muito dinheiro, também envolvendo o sistema monetário. Só que aqui o objetivo do jogo do quinto ano é diferente lá do jogo do segundo e terceiro ano. Segundo e terceiro ano era para identificar as cédulas. Já aqui no quinto ano é para começar a fazer a relação do nosso sistema monetário com os números decimais. Como funciona esse jogo? Tem um tabuleiro com vários números decimais. O estudante pegará 2 cubinhos, pode ser do material dourado, e vai lançar em cima desse tabuleiro. Onde esses cubinhos caírem, o estudante deverá relacionar o número decimal com as cédulas e moedas do nosso sistema monetário. Bem interessante também. Para a unidade temática de geometria, no primeiro ano nós temos o jogo Na Direção Certa.
é um jogo muito importante, porque aqui a criança vai começar a trabalhar sobre localização e movimentação, direita, esquerda, para frente, para trás. E para o segundo ano, nós trouxemos o Trilha das Formas. É um jogo de tabuleiro, onde no seu percurso tem algumas casas com figuras geométricas planas. Quando o estudante parar em uma dessas casas, ele deverá relacionar essa figura plana com uma face de um dos sólidos geométricos, para começar a fazer essa identificação. Para o terceiro ano, o jogo é sobrepondo figuras. Esse jogo, cada estudante receberá uma cartela com figuras planas e, ao sortear uma figura, o estudante deverá verificar qual é a figura semelhante na sua cartela, ou seja, já estou trabalhando congruência de figuras planas. Para o quarto ano é o Bingo das Formas, também envolvendo figuras planas, só que aqui é um pouquinho diferente. O estudante recebe uma cartela com figuras planas e o sorteio são de características dessa figura. Então já estou fazendo a relação das características com as figuras planas. E para o quinto ano é uma memória geométrica, onde o estudante terá que fazer a relação do sólido geométrico com o objeto do mundo físico que eu lembre e com sua planificação. Para a unidade temática Estatística e Probabilidade, no primeiro ano nós trouxemos uma brincadeira, criando um monstrinho. O que consiste? Percebam que eu tenho um gráfico com algumas partes do monstrinho, dente, olho, pé e mais outras partes. O que o estudante fará? Ele lançará o dado e a quantidade que for sorteada no dado será a quantidade de dentes. Depois ele lança o dado de novo e vê a quantidade de olhos e assim por diante. Depois que ele preencheu o gráfico, o estudante deverá desenhar o seu monstrinho. Para o segundo ano, já vamos trabalhar um pouquinho de probabilidade, cara ou coroa. Aqui, o estudante deverá lançar uma moeda e verificar em 10 lançamentos quantas chances que eu tenho de cair cara ou quantas chances de cair coroa. Bela reflexão. Para o terceiro ano, também é um jogo de probabilidade, o jogo dos dados. Aqui o objetivo desse jogo é lançar 2 dados e que esses dados caiam, as faces voltadas para cima sejam iguais. E ele vai preenchendo aquele quadro. Quantos arremessos foi necessário fazer para que os 2 dados fiquem com as 2 faces iguais voltadas para cima? Já no quarto ano é a brincadeira dos dados. Como que funciona? Aqui, cada estudante deverá receber uma cartela com alguns possíveis lançamentos do dado. E ao lançar um dado, eles vão anotando na sua cartela quantas vezes aquela quantidade foi sorteada. Para o quinto ano, o jogo é corrida de peões, também envolvendo probabilidade. É um jogo de tabuleiro, onde o estudante deverá lançar 2 dados para ver qual peão que avança. Bem legal. Então, professores, aqui foram os jogos propostos no caderno de transição. Lembrando que lá vocês têm todas as regras, o objetivo e o principal também, as problematizações a partir de cada jogo. Mas nesses cadernos de transição, nós também sugerimos algumas leituras. Lá no caderno tem várias sugestões. Aqui eu vou trazer algumas para vocês. Para o primeiro ano, o livro que nós trouxemos foi Brincadeiras Infantis nas Aulas de Matemática,
Quem são os autores desse livro? É Kátia Smolli, Maria Diniz e Patrícia Cândido. Este livro, ele traz várias problematizações a partir de brincadeiras tradicionais. Já para o segundo ano, o livro que nós trouxemos é Cadernos do Matema, Jogos de Matemática. Então, o próprio nome do livro já diz, é um livro que contempla vários jogos. Quem são as autoras desse livro? Também é Kátia Smolli, Maria Diniz e Patrícia Cândido. Mais uma informação importante, este livro tem jogos do 1º ao 5º ano, então eu posso usar em qualquer um dos anos iniciais. Para o 3º ano, o livro que nós trouxemos foi Resolução de Problemas nas Aulas de Matemática, o recurso Problemateca. Ele foi escrito por Kátia Smolli e Maria Diniz. Este livro também traz várias problematizações e também ele pode ser utilizado do 1º ao 5º ano. Para o 4º ano, o livro é de Luiz Dante. O nome do livro é Formulação e Resolução de Problemas de Matemática, Teoria e Prática, onde ele traz várias problematizações também. Para o 5º ano, o livro escolhido foi Teoria e Prática na Matemática, como 2 em 2, de Marília e Mauro Toledo. Ele traz uma visão mais ampla dos nossos conteúdos. Ok, professores? E para a gente finalizar aqui, eu trouxe para vocês algumas referências que foram utilizadas no caderno de transição, mas lá no caderno tem todas as referências completas, e também deixo com vocês o nome da equipe de matemática, tanto da Secretaria Municipal de Educação e dos núcleos regionais de educação. Lembrando que a nossa equipe está à disposição para que os nossos estudantes possam aprender cada vez mais. Muito obrigada, profissionais da educação. Até breve.